Você encontrou Josué? Capítulo de número 21. 24, perdão, 24. Verso 14, vamos até lá. Josué 24, capítulo 14, versículo 14. E nós vamos ler até o verso de número 31. Estamos juntos? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: ora agora, pois, diz Josué, temei ao Senhor. Ele está falando com o seu povo, o povo de Israel. Servi-o com sinceridade e com verdade. Servi de que forma? Olha o apelo que Josué faz a todo o seu povo, o povo de Israel. Servi ao Senhor e servi Ele com sinceridade e verdade. Repita isso: sinceridade e com verdade. E deitai fora, diz eles, os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei então hoje a quem vocês servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ai, que palavra maravilhosa, querido. Nós poderíamos repetir? Diga assim: eu e a minha casa já decidi, serviremos ao Senhor. Diga para o teu irmão: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Diga: nós decidimos servir ao Senhor. Ah, graças a Deus por isso. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. E eles vão relatar o que Deus fez. Ele é o que nos fez subir, a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andemos, e todos os povos pelo meio dos quais nós passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até os amorreus, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Ele estava alertando: se vocês querem realmente servir o Senhor, vocês precisarão agir com sinceridade e verdade. No verso 20, se deixardes o Senhor e servirdes a outros deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de ter fazido o bem. Depois de vos fazer o bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor nós serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vos escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós somos as testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto, uma aliança naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei. Ele registrou, querido, no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra. Tomou o quê? E a erigiu, e a ergueu ali, debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. Ele vai fazer um memorial diante daquela palavra. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas essas palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais ao vosso Deus. Esta pedra, esse memorial, será um testemunho para que vocês não mintam ao vosso Deus.
Então Josué despediu o povo e cada um foi para a sua herdade ou para a sua propriedade. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, o servo do Senhor, coisa linda ser chamado assim, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. E o sepultaram no termo da sua propriedade, da sua herdade, em Timnat-Será, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel, verso 31, ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Até aqui. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias que o seu líder esteve com eles, Josué, e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito tempo depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a cada um deles. Essa palavra é muito bendita, é muito maravilhosa. E eu penso que Deus vai falar conosco como Ele sempre tem dito. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, amado Senhor, o Senhor é tão bondoso, o Senhor é tão misericordioso. Obrigado, papai, porque o Senhor não tem desistido de cada um de nós. Aliás, a tua palavra diz que o Senhor não tem alegria alguma quando um pecador se perde, mas o Senhor se alegra quando o pecador se arrepende. Nós estamos aqui, papai, reconhecendo que tu és o nosso Deus. Sem ti, nós nada poderíamos fazer. Essa igreja, papai, é obra das tuas mãos. Esse homem é um homem de uma coisa só. Essa mulher, papai, uma mulher de uma coisa só. Uma igreja de uma coisa só. Cristo Jesus, o Senhor. Que nós possamos ser vistos dessa forma e que em todo tempo e em todo lugar nós possamos ser sinceros e com verdade falar do Senhor. Quando nós temos a verdade, ó Pai, como escudo, nenhum dardo do inimigo nos atingirá. Nós queremos, papai, ministrar sim a tua palavra, mas mais do que uma teoria, nós queremos ser testemunhos vivos do que é a tua palavra na vida de um homem, do que é o Espírito Santo morando na vida de uma mulher. Fale conosco, papai, nós te amamos e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Graças a Deus. Um instante da sua atenção, querida Filadélfia. Esse texto, querido, ele é um texto numa dispensação muito importante da vida de Josué. A Bíblia diz, querido, que esse líder, esse homem tão cheio de Deus, que Deus escolheu para uma tarefa tão importante, ele está já com mais de 100 anos. A Bíblia diz que ele está prestes a partir, ele está prestes a se encontrar com o Senhor. É uma dispensação diferente. Ele viveu muitas realidades em Deus, muitos milagres. Eu me lembro ainda do texto de Josué, quando ele era aquele moço que ficava à porta da tenda, observando o seu líder Moisés, imitando-o. Ele ainda era um mocinho lá atrás. Se você ler a palavra de Deus, o Pentateuco, você vai perceber que ele foi sendo trazido à existência a partir de um plano maravilhoso de Deus na vida dele. Ele era meio que um imitador, um ajudante do Moisés. E quando o Moisés partiu, ficou a cargo dele a liderança do povo de Deus. E é interessante, querido, que logo que o Senhor confirmou o chamado, ele se colocou como um servo humilde na presença de Deus, e ele disse: Senhor, eu não tenho capacidade alguma. Na verdade, ele estava cheio de medos no seu coração. E o Senhor disse para ele: ser forte, ser corajoso, não temas, pois eu estarei com você, lutando as tuas guerras, eu estarei indo com você. E ele se tornou um grande líder, querido, um homem muito abençoado. Eles foram vencendo, eles foram conquistando, até chegar a Canaã. A palavra de Deus diz que ele liderou todo aquele povo. E quando eles chegaram em Canaã, foram se distribuídas as herdades conforme as tribos que havia ali, as 12 tribos. As 12 tribos de Israel, que deu então a origem à nação de Israel como um todo. A Bíblia diz, querido, que ele
dispensou os seus líderes, ele desfez o exército. Um exército, querido, que se tornou grande, forte, habilidoso. Não que eles eram, mas o Senhor lhes deu a habilidade de lutar. Eles eram um povo, querido, escravo. Eles saíram do Egito e eles foram aprendendo a lutar. Eles eram criadores de animais, eles eram plantadores, querido, de hortaliças. Eles não eram homens de guerras. Mas aquele que tem o Senhor tem tudo. Eu vou dizer novamente, aquele que tem o Senhor tem tudo. Querido, diga para o teu irmão, aquele que tem o Senhor tem tudo, meu irmão. Aleluia. E a verdade é que Deus foi trazendo à existência, querido, os milagres na vida daquele povo. O primeiro desafio deles foi passar aquele mar, né? Ou melhor, aquele rio transbordante que era o Jordão. Diferente do Mar Vermelho que o Moisés viveu a experiência de ver abrindo, agora Deus vai dar a mesma experiência para Josué diante do Jordão, que a Bíblia diz que estava transbordando, era muita água. E o Senhor os fez passar a seco. Passando o Jordão, querido, eles já deram de cara com Jericó. Do outro lado do Jordão, quando eles começaram a vencer aquilo que estava diante deles como obstáculos, eles já vêem um grande, um enorme obstáculo. E o Senhor também lhes dá vitória. Eles foram vencendo porque Deus era com eles, querido. Assim como você vai vencer, querido, porque Deus é com você, meu irmão. Você vai vencer, meu irmão, porque Deus é com você. Eu vou dizer novamente, você vai vencer, porque Deus é com você. Eles foram vencendo. Para eles sim o teu aplauso. Aplauda a tua vitória nele, querido. Glória a Deus. Eles foram vencendo, ultrapassando, vivendo as maravilhas de Deus, os milagres de um Deus tão presente. E a Bíblia diz que quando eles chegaram em Canaã, então a terra foi distribuída. Essa dispensação aqui, querido, já é uma dispensação onde eles estavam há alguns anos em paz. Diferente de tudo aquilo que foi a vida inteira de Josué, porque Josué foi um homem de guerra, foi um homem de batalhas, assim como Davi. Um conquistador em Deus. Ele liderou, conquistando terras e terras, querido, diante da orientação de Deus. Ele viveu milagres em Deus. Mas nessa dispensação aqui, nesse exato momento, quando nós estamos lendo Josué no capítulo 24, os povos já estavam cada um na sua terra. Eles já estavam experimentando há alguns anos aquilo que Deus havia prometido e aquilo que Deus havia dado. Cada um já era dono da sua terra. Assim como Josué já estava na sua terra, na sua herdade. A Bíblia diz que ele foi e tomou posse, querido, morando ali num dos montes de Efraim. Ele estava num lugar de descanso. Já não havia mais guerra. Ele estava prestes a partir. Mas a palavra de Deus diz, querido, que o coração dele continuava aguçado. Ele tinha um ouvido para ouvir a voz de Deus. E embora os povos já estivessem cada um na sua terra, distantes ali da liderança de Josué, ele sabia bem o que estava se passando. Aliás, Deus sabe de tudo, querido. Deus nesse exato momento sabe o que está se passando na sua vida. Deus sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe exatamente o que a sua família está passando. Embora nós sejamos muitos, há um Deus presente, querido, em toda e qualquer situação. Esse Deus é Deus. Ele está aqui, mas Ele está lá, querido, em cada família que está ouvindo pela internet. Ele está aqui falando com você, mas Ele está abençoando a tua casa lá naquele estado distante. Ele é Deus. A Bíblia diz, querido, que então Josué começou a ouvir da parte de Deus, que como uma última orientação, ele precisava reunir o povo novamente. Ele precisava chamar todos os líderes, os príncipes, os anciões de cada tribo, os juízes, os homens que lideravam seus povos. Josué manda um recado: eu preciso me reunir com vocês. Eu penso, querido, que cada um deles começou a se perguntar: mas o que será que o nosso líder quer? As guerras se passaram, será que é um povo estranho que se levantou? Será que é uma guerra que nós teremos que travar novamente? Mas cada um já tem a sua terra. Onde estão os inimigos? Onde estão os amorreus que já foram vencidos? Onde estão aqueles que se colocaram contra nós?
todos eles foram vencidos. Ai, querido, aqueles que se colocaram contra vós já foram vencidos, em nome de Jesus. Ah, Flávia, Dilson, já foram vencidos. Igreja bendita, aqueles que se colocaram contra vocês já foram vencidos. Você crê nisso, amado? Diga para o teu irmão, aqueles que se colocaram contra vós já foram vencidos. Aleluia. Nós temos motivos para adorar, nós temos motivo para dizer, esse Deus é Deus. A Bíblia diz então, querido, que Josué reúne o povo. Eu penso que entre eles havia um questionamento. A Bíblia não relata isso, mas foi o que Deus me mostrou enquanto eu lia. O que será que Ele quer? Qual vai ser agora a ordem de Josué? Todos eles se curvavam diante da liderança dele. Todos eles sabiam, Josué é um homem de Deus. Ele é o nosso líder. Embora o exército já tenha ido, cada um para a sua tribo, já não era mais aquele exército reunido, protegendo todos os 3 milhões de judeus que estavam ali. O povo de Israel. Mas cada um já tinha o seu domínio, a sua herdade, a sua terra. O exército estava disperso, mas Josué tinha algo a falar. Ele reúne, e a Bíblia diz, querido, que quando ele se coloca diante do povo, a primeira coisa que ele diz é: nós precisamos decidir hoje que Deus nós iremos servir. Não era mais, querido, uma reunião para uma estratégia de guerra. Não era mais, querido, uma reunião para decidir o que eles iriam fazer contra um grande adversário, como foi Jericó, uma montanha, ou melhor, uma muralha, que se parecia com uma montanha de tão grande, um desafio enorme, que nós, no nosso crentez, chamamos de gigante, de montanha. Não, querido, agora, o inimigo quer entrar de uma forma sutil. Eu vou dizer novamente, não é agora o caso de uma Jericó. Não é o caso de uma grande luta, de um exército, mas a reunião é extremamente importante. O inimigo estava entrando de uma forma sutil. Josué, ouvindo Deus e sabendo o que estava no coração de Deus, ele reúne os príncipes, os anciões, os líderes, e ele vai dizer: vocês precisam decidir a que Deus servir. Vocês precisam decidir quem será o Deus de vocês. Ele estava partindo. Ele estava prestes a morar com o Senhor. E como ele amava seu povo, ouvindo o que Deus havia dito para ele, ele disse: eu não posso deixar meu povo sendo corrompido da forma que eles estão. Porque sabe o que estava vendo, querido? Quando eles entraram nas terras, eles conquistaram as terras, mas aquela terra foi terra pagã, terra de inimigo, terra onde os deuses, os demônios eram cultuados ali. Quando o povo de Israel conquistou, querida, alguma influência da terra começou a entrar no meio das famílias. Começaram-se a ver cultos secretos, reuniões, se fosse de hoje, familiar, nas casas, cultuando a um outro Deus. Isso chegou ao coração do Senhor, que vê tudo. E ele disse ao seu servo: eles estão se prostituindo com deuses estranhos. Eles acreditam em mim, mas eles estão servindo a outros senhores. Eles estão sendo influenciados pelo mundo. Que coisa terrível, querido. Quando nós sabemos que Deus é Deus, quando nós sabemos que quem nos trouxe até aqui foi o Senhor. Ai, querido, você crê nisso, que quem te trouxe até aqui foi o Senhor? Ai, quantos milagres você já viveu, amado. Olha para a tua casa, olha para os teus filhos, olha para o teu casamento, olha para a tua vida, para o teu emprego, para o teu trabalho, olha para a tua saúde. Foi Deus que te trouxe, meu amado. Ai, diga para o teu irmão: foi Deus que te trouxe até aqui. Aleluia, foi misericórdia de Deus. Foi Deus que te tirou da escravidão. Eu vou dizer de novo, até que você creia que é verdade. Foi Deus que te tirou da escravidão, querido, do pecado, da prostituição, da traição, do vício. Foi Deus que te tirou de lá.
Foi Ele que me escolheu e mudou minha vida. Ai, pastor, foi você que decidiu? Foi primeiro o convencimento dele. E depois eu decidi, vou andar de verdade. Vou ser sincero com ele. É esse tema que Josué começa a reunião. Eu vou falar de verdade e sinceridade com vocês. Eu vou falar de verdade e sinceridade com vocês. Querem servir ao Senhor, vocês vão precisar ser sinceros e vão andar com verdade. Chega de mentira, chega de engano. Ele sabia, querido, o povo estava se reunindo para adorar outros deuses secretamente. Então ele diz: vocês vão precisar escolher, porque eu e a minha casa já sabemos o que fazer. Eu e a minha casa já sabemos o que fazer. Ai, querido, eu estou crendo que eu e essa igreja já sabemos o que fazer. Amém, querido? Diga: eu e a minha casa, nós já decidimos o que fazer. Nós serviremos ao Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ai, se é para Ele, aplauda de verdade, querido. Aleluia, aleluia. Nós temos repetido muito essa frase. É um crentez nosso, é uma frase linda, maravilhosa no meio dos cultos, das orações. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas quem foi que disse isso? Josué. Em que momento? Num momento delicado, onde o povo não sabia a que Deus servir, ou melhor, estavam sendo ofuscados pelo mundo. Não era o caso, querido, de uma batalha, mas a reunião também é emergencial. Você precisa fazer a coisa de verdade. Você precisa ser sincero com Deus. Quer servir? Ele não vai permitir a mentira, a falsidade. Ele é um Deus terrível. A Bíblia diz, querido, que Ele começa perguntando para eles, depois de dizer: eu já fiz a minha escolha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Ele diz: e vocês? Vocês sabem me dizer quem foi que fez vocês subirem do Egito? Vocês sabem me dizer quem é e de que forma Ele fez vocês subirem? E eles disseram: nós sabemos, foi Deus. Olhando para trás, mas não tenho dúvida, foi o nosso Deus. E eu penso que entre eles, lá na reunião dos líderes, disseram: você lembra do Jordão? Aquilo estava transbordando, e as águas se abriram. Um paredão de água à direita, um paredão de água à esquerda, e nós passamos a seco. Quem foi que fez aquilo? Deus. Foi Deus. E a Jericó depois? Mas pensa numa muralha que não dava para passar. Num exército genuíno. Você viu, caiu, né? No sétimo dia, na sétima volta, aquilo caiu inteiro. Aí um outro lá lembrou: não, mas teve um pedacinho que não caiu. Mas onde foi? Lá onde estava Raabe, a serva do Senhor. Só ficou de pé o lugar onde a serva do Senhor estava. E aí eles comentaram entre eles: mas quem fez isso? Só pode ser Deus. Ai, querido, um Deus de detalhe. Um Deus de detalhe. Quem te fez subir? Quem te fez conquistar? Quem te fez, querido, trazer à existência essa cura? Quem mudou você? Quem mudou você? Quem abriu seus olhos? Quem mudou teu coração? Quem te fez ser um homem, uma mulher perdoador? Querido, você antes era bateu, levou, não era não? Pastor, eu era triste. Bateu, levou. Mas e hoje? Hoje eu sou de Deus, bateu, eu perdoo. Bateu de novo, perdoa de novo. Você é de Deus, amado. Você é de Deus, querido. Diga para o teu irmão: você é de Deus, viu, querido? Você é de Deus, você é do Senhor. Josué está perguntando para o povo: quem fez subir? Deus. Quem venceu os inimigos? Foi o Senhor. Quem te trouxe até aqui? A maravilhosa mão dele. O povo dizia: tudo foi o Senhor. Eles reconheciam. Esse povo que estava aqui junto com Josué, treinado por ele, era o povo de Deus. Então Josué disse: mas então, o que é esse escudo secreto? O que é essa mentira que está no meio de vós?
O que são essas reuniãozinhas que vocês andam fazendo para adorar outros deuses? O que é essa influência do mundo que vocês pensam que ninguém está sabendo, mas eu estou sabendo? A reunião aqui não é para uma batalha, mas é uma coisa que vai destruir vocês se vocês não se atentarem. O que é essa mesa que vocês estão sentando? O que são essas palavras que vocês andam dizendo? O que é esse culto a Deus estranho que vocês estão fazendo? Lê os capítulos depois anteriores, você vai ver, querido. Eu li lá para chegar aqui. O que é essa adoração ao mundo que vocês estão fazendo? Vocês vão precisar decidir. Quem foi que fez? Eles disseram, foi Deus. Se foi Deus que fez, então agem, que vocês possam agir com verdade e com sinceridade. Ele é Deus maravilhoso, Ele vai fazer de novo. Ele é Deus maravilhoso e Ele vai fazer de novo. Ele já provou, você venceu ontem, você está vencendo hoje, você vai vencer amanhã. Mas seja sincero. Faça coisa de verdade, homem. Faça coisa de verdade, mulher. E Ele diz, não queiram o Deus que fez do outro lado. Que coisa, querido. Olha o que Ele diz, não queiram o Deus que fez tudo isso que vocês relataram do outro lado. Não queiram Ele como inimigo. Não queiram Deus como inimigo. Ai, querido, diga para o teu irmão, não queira Deus como um adversário. Não queira Deus como adversário. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vocês? Josué perguntando e está ecoando hoje aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e vocês? E você, pastor Ricardo? Amém. Eu também já escolhi. E você, Filadélfia? Ai, você, homem de Deus, mulher de Deus, a quem você escolheu servir? Ao Senhor, pastor, porque eu creio que tudo foi Ele que fez. Então seja verdadeiro. Então não aceite, ainda que seja coisa sutil. Pastor, mas uma geladinha só. Ai, querido, isso aí é mundo entrando. É uma reuniãozinha só. É mundo entrando. Mas é só um pensamento, é mundo entrando. Mas Ele não é um Deus de graça, de misericórdia? Nessa dispensação Ele é. Mas vai ter um momento, querido, que Ele vai ser juiz. Não queira Ele do outro lado. Ele é o teu advogado. Ele defende as tuas causas. Ele defende você, querido. Nesse exato momento, à direita de Deus Pai, Ele intercede por nós como o nosso sumo advogado, o principal advogado. Mas um dia Ele vai se tornar. Eu não quero estar do outro lado. Diga para o teu irmão, mas não queira estar do outro lado, querido. Em nome de Jesus. O povo olhou e disse, não, nós queremos servir a Deus. Ele perguntou, olha, Ele é Deus justo. Nós queremos servir o Senhor. Ele é Deus sincero, Ele não vai aceitar mais esses cultos escondidos. Nós queremos servir ao Senhor. Ele não vai aceitar essas mentiraiadas. Ele quer para Ele um povo sincero. Nós queremos servir o Senhor. Eles decidiram, nós queremos o Senhor. Ai, querido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo diz, nós também serviremos ao Senhor. Eu penso que essa igreja está dizendo a mesma palavra. Nós também serviremos ao Senhor. Então Josué, querido, ele sabia que ele estava para partir. Ele disse, então eu vou levantar aqui um memorial. Ele foi debaixo de uma árvore, de um carvalho. Ele pegou uma grande pedra lá e levantou ela. Ele erigiu aquela pedra. Ele ungiu e fez daquela pedra um memorial. E ele disse diante de todo o povo, essa pedra é testemunho do que vocês falaram. Essa pedra ouviu. Olha que coisa
tremenda, amado? Você entende isso, amado, no profético? Essa pedra ouviu. Não vai sair daqui também dizendo, não, o pastor Ricardo falou que as pedras ouvem. A dispensação é diferente. Mas ele levantou ali, o povo de Deus, querido, era movido ao profético, e eles sabiam bem, querido. Eles faziam uma coisa literária. Eles faziam uma coisa de verdade. Eles olhavam, o judeu ainda faz isso. Tem que ser literal. Então levanta a pedra e diz, essa pedra viu. O concerto, a aliança que vocês estão fazendo. O povo disse, pode levantar. Unge então. Ungiu. E a Bíblia diz que ali eles fizeram um concerto ao Senhor. Nós serviremos somente ao nosso Deus. O povo disse, nós serviremos somente ao nosso Deus. Naquele dia, querido, como assim nessa noite, nós podemos levantar um altar aqui. Ai, pastor, mas nós vamos levantar uma pedra? Não, querido, você já tem a cruz. Você já tem a cruz. Naquela dispensação eles olhavam para a pedra e eles diziam, assim como Josué partiu, eu penso que eles não tinham mais o líder, mas eles se lembravam, cada vez que eles viam aquela pedra, nós fizemos um concerto com Deus. Nós fizemos uma aliança com o Senhor. E eu vou adorar somente esse Deus. Hoje nós temos a cruz, querido, para olhar antes, e aquele que é sincero sabe, essa cruz me salvou. Esse ato foi de amor, eu sou eternamente devedor. Antes de errar, querido, olhe para a cruz. Eu vim aqui para te fazer um apelo, Filadélfia. Antes de tomar a tua decisão, olhe para a cruz. Diga para o teu irmão, olhe para a cruz essa noite. Aleluia. Diga para ele, seja sincero e olhe para a cruz essa noite. Você sabe, querido, que o nosso existir tem um propósito. Você crê? Mas de verdade, você crê? Que você nasceu para um propósito? Você não nasceu do nada, querido. Diga para o teu irmão, você não nasceu do nada, querido. Diga para ele, você nasceu para um propósito. Essa noite, querido, com a autorização do Espírito Santo, sabe o que eu vou chamar esse propósito? Um legado. Você nasceu para um legado. Você vai deixar algo aqui na terra. Amém, querido? Amado, estou te dizendo aquilo que eu estou ouvindo no mundo espiritual. Você vai deixar um legado nessa terra. Ai, seus filhos vão ser diferentes porque vão ouvir você. Tua família vai ser diferente porque vão ver você. As pessoas que estão à sua volta vão ser tocadas porque você, em algum momento da vida delas, fez parte da história delas. Um legado. Algo que eu vou deixar como exemplo. Que a palavra de Deus diz, querido, que aquilo que eu faço deve transferir Jesus. Tudo que nós fazermos aqui na terra, querido, tem que espelhar Jesus na nossa vida. Isso é legado. A palavra de Deus diz, querido, que quando Josué chamou a quem vocês vão servir, a Bíblia diz que eles escolheram o Senhor. Josué vai partir, Josué já não está mais no meio deles, e olha o que acontece no verso 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Enquanto ele viveu, eles serviram. E todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué, a Bíblia diz que eles também continuaram servindo, pois eles sabiam de toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. O líder, enquanto esteve diante deles, a palavra de Deus diz, eles serviram. Quando Josué partiu, a Bíblia diz que muitos anos depois, o povo continuou servindo. E por que eles serviram, pastor? Por que a casa deles continuaram servindo? Por que os filhos deles continuaram servindo? Porque eles sabiam de toda a obra que Deus havia feito. Conta a tua história, viu, querido? Conta a história daquilo que Deus fez na sua vida.
Ai, diga para o teu irmão, faz um apelo para ele, conta a tua história, meu irmão. Em nome de Jesus. Ai, mas diz com alegria, querido, conta a tua história, conta o que Deus fez na tua vida, conta da onde Deus te tirou, querido, conta, anuncia. Não é momento de ficar calado. Alguns, querido, estão quase que partindo, eles estão calados. Ah, já fiz a minha parte. Que parte foi sua? Que parte foi sua? Se a obra, querido, que foi feita é de Deus, não tem dedo teu. Mas eu participei, misericórdia. Ele podia ter feito tudo, sem mim e sem você. Você foi apenas servo. Ai, pastor, mas não diz que não vou ter nenhum elogio nessa casa. Ai, querido, passa desapercebido às vezes, viu? Mas nenhum elogio teu. Ai, querido, faça para Ele. Faça para Ele. Ai, Filadélfia, eu estou te fazendo um apelo, faz para Ele. Em nome de Jesus. Tua coroa está no céu, teu galardão está no céu, tuas escritas de fidelidade a Ele está no céu, querido. Teus atos de justiça, todos registrados. Não é momento de parar. Aí dá um toquinho sutil aí no teu irmão. Meu irmão, não é hora de parar não. Em nome de Jesus, não é hora de parar não. Aí estou aposentando da obra. Só se for no céu, né, amado? Josué está dizendo, eu tenho uma última reunião. Reuniu todos, querido. A reunião não é de guerra, mas a reunião foi derradeira. Com quem vocês querem aliança? Com quem que vocês querem aliança? Porque se vocês não decidirem hoje a que Deus servir, porque eu e a minha casa já decidimos, nós serviremos ao Senhor. O Deus que fez quer continuar fazendo. Amém, querido? Amém, igreja? Digo, o Deus que fez quer continuar fazendo. Diga para o teu irmão, o Deus que fez maravilhas na sua vida quer continuar fazendo. Amém, meu irmão? Mas para isso, você precisa ser sincero e fazer a coisa de verdade. Ai, pastor, ele está procurando alguém endinheirado? Não. Alguém que tem muito dom, muito poder? Não, até porque, querido, para um ele distribui 1, para outro 3, para outro 5. Não é o caso de ter muito ou pouco dom. Ele está procurando homens sinceros. Eu vou terminar dizendo isso. Ele está procurando homens e mulheres sinceros e de verdade. Eles entraram aqui essa noite? O Senhor está procurando homens sinceros e de verdade. São esses que Deus vai usar. A quem vocês irão servir? De verdade, pastor? Ao Senhor. É o caso de ter alguém da Filadélfia olhando? Não, viu, querido? Não somos detetives. Somos servos. Somos filhos. É o caso de alguém estar olhando, vendo? Você sabe que nem trancado num quarto, em 4 paredes, você está sozinho. Vai fugir dele como, meu querido? Não é o caso de ter uma pessoa vendo. Para nós que somos dele, é o caso de ter o olhar dele, aprovando ou desaprovando. Eu escolhi servir ao Senhor.